Fala pessoal, aqui é o Ian Lucas da Agroplan. Eu vim aqui fazer um convite muito especial para você que é jovem e acredita no futuro do agro. Durante a PEC Brasil, nós iremos fazer a entrega de mudas para mais de 700 jovens do agro. Cada muda representa uma semente de oportunidades, de crescimento e de futuro, pois quem planta com propósito hoje, colhe um caminho próspero amanhã. A Agroplan deseja fertilidade na carreira dos jovens que acreditam na terra, no trabalho e no agro nordestino. Isso é um gesto de confiança em vocês, que vão construir o agro do futuro. As vagas do encontro desse ano já se encerram. Parabenizamos a todos os inscritos. Nos encontramos dia 26 de junho. Venha viver esse momento único com a gente. Espero você lá. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, reforça o seu posicionamento favorável à PEC 12/2026, proposta do senador Rogério Marinho, que trata da modernização das relações de trabalho no Brasil. No Senado, a PEC 12 garantirá o amplo debate sobre o tema. Esse é um ano eleitoral e não podemos discutir pautas complexas sem ouvir todas as partes envolvidas nas discussões, sem medir os riscos e os impactos. O país precisa de uma legislação que acompanhe a realidade do trabalho contemporâneo, que é diversa, dinâmica e não cabe em um modelo único e rígido. A PEC 12, em discussão no Senado, permite mais flexibilidade na organização da jornada e também amplia a possibilidade de escolha do trabalhador sobre como melhorar, organizar o seu tempo e a sua rotina, respeitando as diferentes realidades de cada atividade. Ao mesmo tempo, preserva os direitos garantidos pela CLT, como férias, 13º salários, FGTS e demais proteção trabalhistas. É importante destacar que outras propostas que engessam regras de trabalho também geram efeitos econômicos negativos. Aumentam custo para quem produz e presta serviço, custo que acaba sendo repassado para a sociedade, refletindo no aumento de preços no dia a dia das famílias. A CNA entende que modernizar as relações de trabalho é fundamental para ampliar a segurança jurídica, fortalecer a competitividade e garantir mais liberdade de escolha para o trabalhador e para quem produz. Seguiremos contribuindo com o Congresso Nacional neste debate de forma técnica e responsável, para construir um ambiente de trabalho mais moderno, equilibrado e alinhado à realidade do Brasil. Bom dia, pessoal! Sabadão com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu espero que você esteja bem. Eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E no programa de hoje nós fomos até Madalena, município aqui no estado do Ceará que está se destacando na implementação de projetos que impulsionam o agro da região. E tem mais, vamos falar do panorama do cajueiro anão precoce, essa cultura que impactou o Ceará e ainda tem dado muitos frutos, uma análise feita pela Embrapa. E para finalizar com chave de ouro, a gente vai falar do manejo do açaí, essa cultura que tem ganhado força aqui no Ceará, e também vamos contar a história do arrombamento do Açu de Oroz. Então fica comigo que o Agro no Ponto já começou! E o município de Madalena, do Sertão Central cearense, tem mostrado que com boa vontade e engajamento, o agro floresce. Então nós fomos conhecer alguns projetos que estão sendo implementados e têm impulsionado o desenvolvimento da região e servido também de inspiração para outras cidades. Confere! No coração do Sertão Central, o município de Madalena tem mostrado que é possível transformar vidas por meio do agro. Com cerca de 20 mil habitantes, Madalena se destaca no Ceará pela forte vocação agropecuária, com destaque para apicultura, pecuária leiteira e ovino-caprinocultura. Madalena é um município pequeno porque 70% das pessoas vivem da agricultura familiar, da pecuária e agricultura, não é? Então nossa campanha todinha foi um projeto da gente enriquecer, investir e facilitar a vida dos agricultores da produção. Então iniciamos já agora o governo, tá certo? Buscando cadastro, buscando cada um para reconhecer as potencialidades. Em Madalena nós temos grandes potenciais, como o mel, que é a apicultura, tá certo? O gado de leite de corte, a suinocultura e a feira. Então um passo importante era incentivar a produção, mas também incentivar a venda, dessa uma forma de estimular o produto, não é? Então nós temos que dar formação, curso, incentivar, colocar máquina no campo, investimento público na agricultura, principalmente na agricultura familiar. Então tudo isso é para fortalecer a nossa cultura, nosso principal potencial aqui, que é a agropecuária.
Tem um município pequeno, mas com um potencial produtivo muito grande. E o nosso objetivo, quanto gestor, é desenvolver essa potencialidade, tá bom? É fazer com que cada região produza o máximo que puder. E aumente também o lucro, nosso objetivo é que as pessoas vivam bem produzindo no campo. E esse trabalho em conjunto com a comunidade rural só é possível com diálogo e organização de base. E quem representa essa força no campo é o Sindicato Rural, que tem atuado lado a lado com a gestão. E nós estamos aqui, enquanto Sindicato Rural, como animadores dessa emergência, desse processo emergente que Madalena vivencia, de transformação, né? Nós temos uma característica aqui que era a maioria da característica dos municípios aqui do Sertão Central, daquela agricultura de subsistência, e nós precisamos sair dessa linha e ter a atividade agrícola, pecuária, como algo profissional, feito com competência, feito com muita dinâmica e, sobretudo, com rentabilidade. Fazer com que os nossos produtores descubram as tecnologias que estão aí sendo colocadas para todos, que não são acessíveis apenas para os grandes produtores, mas também para os pequenos, para os médios produtores, que é o caso aqui do nosso município de Madalena. Nós não temos a figura do grande produtor, mas nós temos médios e temos muito pequenos produtores que podem se tornar eficientes, sim, desde que eles assimilem essas orientações que, inclusive, o nosso segmento, né, o nosso setor, né, o nosso sistema FAEC-SENAR, através do SENAR, que é o nosso braço técnico, né, o braço técnico, SENAR, que é a maior escola ao ar livre do mundo, né, que leva todas essas tecnologias ao nosso homem do campo. Nós temos feito esse trabalho aqui no município de Madalena, através das parcerias, né, sistema FAEC, SENAR, o nosso sindicato sendo esse mediador, junto com o poder público municipal, onde também nós encontramos uma boa parceria, no caso aqui do município de Madalena, do prefeito Crispiano. É um professor por formação, mas é um produtor rural por vocação. Isso tem contribuído para o nosso diálogo, tem sido muito importante, né? Nós temos parceiros importantes aqui na região, como o SEBRAE, né? Aqui através da regional de Xaramubim. Nós temos o IFCE aqui no vizinho município de Boa Viagem. Mas a parceria mais importante entre todas, ela deve se dar com o produtor rural, que esse é a razão de ser da nossa existência, a razão de ser do Sindicato Rural, do sistema FAEC-SENAR e também de todos esses entes que eu acabei de falar aqui, é prestar um bom serviço ao produtor rural. E um dos projetos que mais tem feito a diferença é a implementação de viveiros para mudas nativas, que além de contribuir com a recuperação ambiental, tem como foco estimular a apicultura, atraindo abelhas e fortalecendo a cadeia do mel. E agora a ideia deste viveiro é que nós possamos entregar de volta à natureza aquilo que era dela. Ou seja, produzindo mudas de todos os IPs, o amarelo, o branco, o roxo, o rosa, e entregar à população que pretende nos ajudar e abraçar esse projeto. A gente não vai vender, nós vamos entregar e nós também vamos acompanhar para saber o resultado do crescimento dessas plantas. Assim também como o cedro, a barriguda, na nossa região, no município de Madalena, só algumas regiões, como Cacimba Nova, a Serra do Pau do Arcal, a Serra da Lagoa, que vai ter. Antes tinha aqui na cidade, aqui dentro da cidade, dos bairros, eram cheios de barrigudas, cheios de cedro, cheios de ipês. As pessoas dizimaram. E nós temos a oportunidade de, através desse viveiro que pretendemos ampliar, pretendemos criar o horto próximo à barragem Jumari, na terra, que é uma terra pública do governo, onde tem água e terra de qualidade, levando a mão de obra técnica, né, da Secretaria da Agricultura de Madalena para o horto e também revitalizando outro viveiro que nós temos aqui no distrito de Macaó. Então, nesses três, se hoje nós temos aí a entrega de em torno de aproximadamente 1000 mudas, nós pretendemos entregar por ano em torno de 20 mil mudas. Nós que temos um grupo de apicultores, temos quase 100 apicultores, né, neste 2025, e pretendemos chegar ao final do ano com 120 apicultores, que as abelhas, elas é quem fazem tudo. Elas fazem o processo de polinização e a partir daí elas que geram a alimentação. E tudo que se imaginar de alimentação está ligado à planta. Ah, mas eu como boi, o boi come planta. Ah, mas eu como, por exemplo, o queijo veio do leite, que o leite veio da vaca, que a vaca comeu a planta. Então tudo está ligado à planta. E é um projeto que nós precisamos
pretendemos investir para que ele torne-se um exemplo para outros municípios, para outras cidades que queiram copiar. A gente vai ter mão de obra técnica e vai ter também o projeto feito direitinho para você chegar e implantar. E nós estarmos dando de volta a nossa caatinga, que é uma vegetação única, né? No mundo a caatinga só existe na nossa região aqui do Nordeste, não existe outra, você não vai encontrar o pé de jurema em nenhum lugar do mundo a não ser na caatinga pegando. Assim como a carnaúba, né, que o forte é o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte. Apenas esses 3 estados do mundo têm carnaúba. Como muitos achavam que antes a carnaúba tinha vindo que nem o coco, pelas ondas do mar, não é verdade. A carnaúba está aqui, ela é daqui e só existe ela aqui. Então a ideia é a gente acordar essa criançada, essa juventude que está nas escolas, os educadores, para que eles também reconheçam as nossas plantas nativas e a sua verdadeira utilização. A sua verdadeira utilidade no meio da natureza, né? Então essa é a nossa ideia. E Madalena é um exemplo de que desenvolvimento passa pela união de produtores, assistência técnica e políticas públicas bem aplicadas. Bom, e o programa Agro no Ponto vai para o intervalo e já está de volta. Bom, e há mais de 40 anos, o cajueiro anão precoce era introduzido aqui no Ceará, mudando paisagens e a economia de várias regiões. E hoje a Embrapa vai fazer um panorama dessa cajucultura cearense, o que foi feito, o que pode ser melhorado e como atingir o pleno exponencial. Confere! No sertão nordestino, uma árvore pequena fez história grande. O cajueiro anão precoce mudou o rumo da cajucultura cearense e 40 anos depois continua sendo símbolo de inovação, renda e identidade do nosso agro. Bem, o cajueiro conal está completando 42 anos, então o primeiro cone foi lançado em 1983 e nesses 42 anos os desafios foram muitos. Então, um desafio principal foi a adoção da tecnologia, que hoje a gente já vê essa tecnologia mais disseminada, então hoje a gente já vê que a área, né, plantada de cajueiro anão, ela está aumentando. Mas ainda existem muitos desafios, né? Então, hoje, se a gente não tem tanta resistência na adoção do clone, a gente ainda precisa melhorar muito o manejo, né? Então, o cajueiro anão, ele tem uma possibilidade de produzir até 2.000 quilos por hectare, de castanha por hectare. Em 2024, a média do Ceará de cajueiro anão foi apenas 550 quilos. E quando a gente considera cajueiro anão e cajueiro gigante, foi de mais ou menos 360 quilos por hectare. Então, quando a gente olha o potencial do clone com o que a gente encontra na realidade, a gente vê que ainda tem uma distância muito grande, né, que precisa ser percorrida. Então, o que a Embrapa vem fazendo? A Embrapa vem tentando disseminar esse manejo mais tecnificado, né, que é justamente você adotar todas as técnicas de manejo necessárias para que o clone tenha a performance que ele foi desenhado para ter, que são esses 2.000 quilos. Então, isso envolve uma série de manejos, uma série de técnicas de manejo, desde a implantação da cultura até a colheita e até mesmo até a pós-colheita, tá? E como é que a gente vem trabalhando isso para disseminar? Através das vitrines tecnológicas. O que são essas vitrines tecnológicas? São unidades demonstrativas que a Embrapa vem implantando em algumas regiões. São unidades de mais ou menos 1 hectare, que a gente implanta com a seleção de clones mais adaptados para aquela região, de acordo com a avaliação dos pesquisadores da Embrapa. E aquela vitrine, ela vira uma sala de aula viva. Então, ela vai começar desde do preparo da área, né, com todo o aprendizado sobre o produtor. Vai lá, então ele vê a área sendo implantada. Se tiver necessidade de correção de solo, é feita a correção de solo. Vai ser feita a abertura das covas, o plantio das mudas. Tem todo o manejo do primeiro, do segundo ano, que são essenciais, que é a condução dessa árvore para que ela fique mais robusta e que ela realmente consiga produzir tudo que é necessário. E depois ela vai também ter um acompanhamento da colheita, da pós-colheita. Então, o técnico, o pesquisador da Embrapa, ele acompanha toda a produção e treina o produtor. Então, o que a gente entende? Que ao longo desse processo ele vai aprendendo e também vai disseminando esse conhecimento na região e vai fazendo com que
aquela região ela adote e também aumente a produtividade de castanha e de caju também. Então, a gente já tem algumas experiências exitosas, né, que em Apodi, que é no Rio Grande do Norte, em Jacaraú, que é na Paraíba, que a gente vê que realmente esse método, né, essa metodologia tem dado resultados. Uma outra forma que a Embrapa também vem trabalhando para aumentar esse potencial da cajucultura é disseminando a ideia do aproveitamento integral do caju. Então, o foco da cajucultura sempre foi a castanha. O que a Embrapa entende? Que a castanha, ela tem o papel dela, ela tem um mercado importante, ela precisa ser aproveitada, mas o produtor também não pode esquecer do pedúnculo. Então, ele tem que olhar a fruta como um todo. Então, quando ele investe, né, na condução do pomar, na condução da árvore, ele investe para produzir a castanha e o pedúnculo. Então, o ideal é que ele aproveite esse pedúnculo. Como? Através de aproveitamento para sucos, aproveitamento para polpa, aproveitamento para doces, para geleias. A Embrapa já desenvolveu também outras tecnologias, como a fibra de caju desidratada, tanto a úmida quanto a desidratada, que a gente tem a tecnologia disponível, mas ela precisa ainda chegar até o consumidor final. Então, a gente busca parceiros para que essa tecnologia chegue até o consumidor final. Mas a ideia principal é que haja o aproveitamento integral, seja como for, do pedúnculo. Também outra forma de aproveitamento é o caju de mesa, que é o consumo in natura do caju, que é muito comum aqui no Nordeste, mas que também já está alcançando outras regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Então, a ideia é entender que o caju ele tem que ser aproveitado na sua totalidade. Então, se eu tenho caju de mesa, eu aproveito caju de mesa, eu aproveito a castanha, eu aproveito a polpa, eu aproveito o suco, eu aproveito a geleia. E só no final, né, quando não tem mais realmente como aproveitar, é que eu posso transformar aquilo em ração. Então, quanto mais eu gerar renda a partir daquela cultura, melhor vai ser para o produtor, o rendimento do produtor vai aumentar. E a gente não pode esquecer que o cajueiro, no Nordeste, dependendo da região, ela é uma das principais culturas. Então, no último período de seca que a gente enfrentou, agora entre 2012 e 2020, em muitas regiões só tinha cajueiro. Então, assim, era a principal fonte de renda de algumas regiões. Então, é uma cultura que está muito ligada ao nordestino. Então, é uma cultura que é muito cara para o nordestino, que é muito querida. Então, que a gente precisa realmente entender o caju como algo que faz parte da nossa cultura. Mas faz parte da cultura, mas a gente também tem que ter um olhar mais moderno, mais tecnificado, que dê um retorno maior para o produtor, para que ela possa aumentar, né, e para que ela possa trazer um melhor retorno. O cajueiro anão precoce foi desenvolvido na década de 80 pela Embrapa Agroindústria Tropical, com o objetivo de melhorar a produtividade da cajucultura. Com ciclo mais curto, copa menor e maior rendimento por hectare, a variedade rapidamente se espalhou pelo Nordeste. Hoje, o Ceará é o maior produtor de castanha de caju do Brasil, com mais de 55 mil toneladas por ano, e a cultura gera renda para milhares de famílias no semiárido. Mesmo após 4 décadas, o cajueiro anão continua sendo uma das maiores referências de tecnologia adaptada ao semiárido. Hoje, a pesquisa continua com foco em resiliência climática, processamento industrial e a valorização do caju in natura, criando novas oportunidades de mercado para o produtor cearense. Tecnologia, manejo e genética continuam impulsionando a cajucultura no Ceará, que segue sendo referência nacional. Bom, e o programa vai para um rápido intervalo para tomar um cafezinho e já está de volta. Estamos de volta! E você sabia que tem açaí sendo produzido no Ceará? Pois é, esse fruto que vem do Pará e é sinônimo de saúde e energia, hoje é também sinônimo de oportunidade. Mas você deve estar se perguntando, e como é que produz açaí no Ceará? Bom, confere essa matéria sobre manejo correto. Do sertão ao sopro do litoral, o agro pulsa forte. Hoje o açaí cresce com vigor em Paracuru, trazendo desenvolvimento, sabor e oportunidade para quem acredita na força do campo à beira-mar. O que tornou possível, né, a produção do açaí no Ceará, né,
foi a pesquisa da Embrapa, né? A Embrapa há mais de 20 anos vem pesquisando para tirar o açaí da várzea e trazer para a terra firme, né? E desenvolver uma cultivar que produza bem através da irrigação, né? Então hoje a gente tem cultivares extremamente adaptadas à terra firme e através de irrigação a gente consegue então produzir o ano todo, né? Hoje a gente tem um potencial aqui para produzir em torno de 4 a 5 toneladas por hectare em mês, né? Então, para o produtor é uma opção altamente viável, né? A gente consegue uma lucratividade em torno de 40%, tá? Então, e também a gente consegue uma planta que consome muito menos água do que o coqueiro, certo? Então se mostra uma opção extremamente viável. E o manejo do açaí ele começa a partir da preparação do solo para o plantio. Hoje a Embrapa ela recomenda 3 plantas por torceira e cada torceira espaçada uma da outra de 5 metros. Então nós temos 400 torceiras por hectare, sendo 3 plantas por torceira. No total são 1.200 plantas por hectare. E o manejo bem feito a gente vai a cada planta colher um cacho, e cada cacho bem manejado a gente consegue um cacho de 5, 6, 7 quilos por planta. Então a gente tem uma produtividade bem alta aí por hectare, certo? E outra questão bem importante para o açaí é a questão do manejo da irrigação e também da nutrição. O açaí ele é altamente exigente em nitrogênio, cálcio e potássio, né? Então o produtor ele vai precisar fornecer mensalmente, né, uma quantidade de nutriente adequada, né, para o açaí, e dessa forma a gente consegue uma colheita de alta produtividade, certo? Que se inicia a partir de 3 anos e meio, né? Então a gente consegue, hoje a gente tem plantas mais precoces, mas a média é entre 3 anos e meio a 4 anos começar a colheita. Então uma outra vantagem que a gente tem é que a nossa produção é muito próximo do centro de industrialização. Então dessa forma a gente consegue manter uma qualidade maior. Por quê? Porque do tempo de colheita até a industrialização a gente tem menos de 24 horas. Então a gente consegue uma qualidade ainda maior. Ou seja, além do Brix, que a gente consegue com mais horas de sol, a gente consegue uma maior qualidade da polpa por ter um tempo menor entre a colheita e a industrialização. E as culturas alternativas vêm ganhando destaque e cada vez mais força aqui no Ceará. Prosperidade aos produtores. Bom, gente, para finalizar o programa de hoje, nós vamos voltar no tempo e contar a história do arrombamento do açude de Oroz. Um episódio impactante na história do Ceará e que deixou muitas lições. Confere! Entre montes e barragens, o sertão tem sua canção. E a história que hoje contamos ecoa forte no coração. Foi água que rompeu fronteira, lavando medo e emoção. O açude de Oroz virou lenda, memória e superação. Há 65 anos, a região do Médio e Baixo Jaguaribe sofreu uma grande catástrofe hídrica com o arrombamento do açude Oroz que estava em construção. Esse fato causou grande transtorno em todo o Vale do Jaguaribe, desde Oroz até Aracati, porque as águas que estavam acumuladas no açude Oroz foram como um dilúvio após o arrombamento, né, do referido açude, invadiram todo o Vale do Jaguaribe, levando tudo que tinha pela frente, inundando campos, destruindo estradas, destruindo eletrificação, plantações, animais, e todas as populações à margem do rio Jaguaribe, nessa região, precisaram ser deslocadas para regiões mais altas para fugir dessas inundações. O açude Oroz, ele arrombou no dia 26 de março de 1960, à meia-noite e 17 minutos, a parede não aguentou mais a pressão da água e arrombou. Essas águas elas chegaram na cidade de Jaguaribe, abaixo, né, do Oroz, às 8 horas da manhã. Causou uma grande destruição na cidade. Mas a população já tinha sido evacuada pelo Exército Brasileiro, para quem retirado todos os moradores. Alguns não quiseram sair, mas foram retirados à força, levados principalmente para a Pitombeira, Fazenda Pitombeira, onde foi construído um acampamento do Exército para receber esses abrigados, e para outras regiões do município mais altas e até para o município de Pereira. O município de Jaguaribe
sofreu muito com os demais municípios do Vale do Jaguaribe. Só na cidade de Jaguaribe, 60% de suas construções foram destruídas. Aproximadamente 647 imóveis da cidade de Jaguaribe foram destruídos pelas águas do açude Oroz. 3.500 habitantes tiveram que ser retirados, né, das margens do rio Jaguaribe, da cidade de Jaguaribe, para outras localidades. Quando as águas baixaram, que se retornou à cidade de Jaguaribe, parecia um cenário de guerra. Só se encontrava muita destruição e entulhos. O prefeito, à época, junto com o vigário da cidade, que comandaram a reconstrução da cidade de Jaguaribe junto com a população. Pediram recursos ao governo do estado. Os recursos que aqui chegaram foram insuficientes, não deu nem para limpar os escombros totalmente da cidade. O prefeito precisou ameaçar renunciar ao seu mandato, o senhor Chico Queiroz, para que o governo pudesse ajudar a reconstrução do município de Jaguaribe. Além da destruição material, né, dos imóveis, destruição de estradas, de pastagens, destruição de animais, porque muitos animais morreram afogados, toda a agricultura do município foi perdida. Na época, Jaguaribe era um grande produtor de oiticica e perdeu essa produção, perdeu a produção de milho, perdeu a produção de arroz, perdeu a produção de feijão, perdeu a produção de algodão. Então foi uma verdadeira catástrofe que associou-se à seca de 1958, que tinha ocorrido 2 anos antes, né? Então o município estava tentando recuperar a sua economia quando aconteceu o arrombamento do Oroz, que trouxe todos esses transtornos para todo o Vale do Jaguaribe. Foram afetados em torno de 170 mil pessoas na região do Médio e Baixo Jaguaribe. A história do açude de Oroz vai além da água que passou. É símbolo de um povo que sabe resistir, reconstruir e seguir adiante. Um capítulo de dor e força que molda o espírito sertanejo até hoje. Bom, gente, o programa Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita e me segue lá no Instagram e continue acompanhando as minhas aventuras pelo campo. Bom, aí eu aproveito e te desejo um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Fique sintonizado na TV Jangadeiro e a gente se vê no próximo sábado. Um cheiro e chama no agro! Enquanto muita gente começa o dia indo para o consultório, tem gente levando cuidado até onde ele nunca chegou, organizando cada detalhe, separando o que vai virar orientação, prevenção e mais acesso. Porque no campo, o básico ainda faz toda a diferença. Saúde no campo é isso, levar cuidado para quem nunca teve prioridade. Programa Saúde no Campo, Senar Ceará. Hoje é um momento só de agradecer ao Mário, ao Chiquinho Feitosa, a FETRANS, né, por essa homenagem. Dizer que o nosso compromisso como produtores rurais é cuidar muito da sustentabilidade, inclusive do meio ambiente. Mas eu acho que essa homenagem ela tem muito mais a ver aos produtores rurais do que uma pessoa. Eu levo aqui essa homenagem do reconhecimento da FETRANS aos produtores rurais do meu estado, que colaboraram muito e colaboram com o desenvolvimento desse estado. Nós vivemos nas áreas rurais, sustentabilidade é o nosso lema, o meio ambiente é nosso habitat, desenvolver o estado do Ceará é nosso objetivo. Esse é o novo momento do agronegócio Ceará. Faltam 2 semanas para o nosso PEC Brasil, a maior feira do agronegócio do Norte e Nordeste. E para conferir a programação, baixe o nosso aplicativo. PEC Brasil, você é nosso convidado. Confira os principais destaques que movimentaram o agro cearense desta semana. O presidente da FAEG recebeu a comenda Destaque Ambiental da FETRANS. O reconhecimento destaca sua contribuição para o fortalecimento do setor produtivo, a qualificação profissional e a adoção de práticas sustentáveis no meio rural. A premiação foi dedicada por ele aos produtores rurais, que são a força do agro cearense. A agricultura brasileira ganhará um novo centro de monitoramento do clima. Segundo o presidente da FAEG e vice-presidente da CNA, Amilcar Silveira,
o Instituto Meteorológico e Estudo do Clima levará informações ao produtor rural para orientar no planejamento do plantio e da colheita. O Senar integra um projeto piloto em parceria com a CNA, Senar e a empresa Reagro, voltado para produtores rurais no segmento da bovinocultura leiteira. Aqui no estado do Ceará, contempla os municípios de Morada Nova, Oroz e Soronópolis. Inclusive, essa semana houve um treinamento presencial com técnicos de campo da TEG, supervisores de campo, visando justamente trabalhar essa parte gerencial, reduzindo custos e aumentando a lucratividade do produtor. E o município de Milhã é destaque na pecuária cearense. Entre 2015 e 2024, a produção de leite aumentou mais de 1000%, saindo de 3,18 milhões de litros de leite para 35 milhões de litros. Isso são dados municipais do IBGE e da ATEG, mostrando o avanço da pecuária cearense. Essas e outras notícias você confere por aqui nas nossas redes sociais e no site da FAEC, faec.org.br. Programa Agro-Regional veio aqui a cidade de Mombaça. Exatamente, nós estamos aqui, na verdade, executando um ciclo de visitas aos maiores reservatórios aqui da região central do nosso querido estado do Ceará. Ontem estivemos lá no São José 2, em Piqué Carneiro, e hoje estamos aqui no açude Serafim Dias. Então eu estou aqui ladeado à direita aqui pelo meu querido parceiro Danúbio Alencar, à esquerda aqui pelo nosso querido Ismael. Aqui eu faço uma saudação especial, ele como agente cultural importante aqui da cidade de Mombaça e divulga muita coisa interessante da nossa região. E ele está aqui para a gente conversar um pouco sobre a questão aqui do Serafim Dias, que traz para a gente aqui informações importantes, Ismael. Aqui fala que o açude foi projetado em 1910, projetado por Tomás Pompeu Sobrinho. A ordem de serviço foi assinada em 1989 pelo então presidente da República, Paz de Andrade. E a execução, ela veio aqui para 20 de outubro de 1995. Foi a data de inauguração deste açude, deste açude que trouxe uma independência hídrica, principalmente para a sede do município de Mombaça. Mas antes, obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite e vir bater esse papo. Aqui também o meu querido Danúbio Alencar, sempre uma referência importante ao nosso lado, nesse desafio que é levar boas informações do nosso público, Ismael. Obrigado pela presença de vocês aí. Obrigado, Danúbio Alencar, por mais uma vez me convidar para participar de um trabalho como esse, né? A primeira vez você me convidou para acompanhar o pessoal faz parte da equipe, da comissão de bacias do Rio Banabuiú, né? Onde vieram 3 engenheiros, 2 franceses e uma chilena, né? A gente fez intimidade com eles, eles gostaram muito do trabalho, da apresentação do nosso trabalho. E mais uma vez eu faço questão de estar presente aqui, juntamente desse pessoal da simpática cidade de Piqué Carneiro. Quando a gente passa por lá, a gente é muito bem recepcionado. Falar coisa do nosso rio é a nossa vida, né? A gente tem que contar uma história, o pessoal tem que tomar conhecimento de tudo que se passou ao longo da história, né? Eu costumo dizer que aqui tem 3 fases, né? A época que não existia nenhuma paredão de barragem, né? Que era a época que o pessoal catava água de cacimbas, né? No leito do rio. Veio a época depois que foi construída a primeira barragem aqui no leito desse rio, em 1951, pelo uma liderança política muito importante, Mombaça marcou muita época aqui, São Francisco Martins Sobrinho, Chico Martins, né? Ele concedia... Onde era esse barramento? Onde era essa barragem? Já na primeira vila aqui. A zona urbana? Paralela à primeira vila aqui, primeiro bairro da cidade, nesse trecho aqui, ó. Então, aquela época não era suficiente para abastecer toda a cidade, né? Só abastecia... Quando levou água encanada para a cidade, ela abastecia só o centro e aquela rua, o bairro mais próximo, que é o bairro Cemitério. Pois não. E esse açude aqui, a promessa, como você falou aí, de 1910, né? Isso. E só veio sair do papel quando o Paz de Andrade assumiu a presidência da República por várias vezes. E uma das vezes ele veio a Mombaça, trouxe a comitiva, a qual colocou a cidade como capital nacional. Essa fama vai ficar eternamente, não sai, está lá em memória do município, né? E ele conseguiu tirar do papel o projeto de construção do açude Serafim Dias. Assim como Serafim Dias, ele também tirou do papel a construção do Castanhão, que abastece a nossa capital. Legal. Ismael, e aqui com relação ao Serafim Dias, ele assinava ali, ele decretava ali exatamente a independência da zona urbana e do município de Mombaça como um todo com relação
Aí a questão hídrica, né, o Ismael? Bem lembrado, você falou independência. Eu costumo dizer que Mombaça teve duas redenções. A primeira foi com o Plácido Castelo, né? Que conforme foi criada a linha férrea, a qual a cidade escolhida foi Senador, Mombaça ficou no canto, foi esquecida, né? Então, Mombaça passou 7 décadas dependendo do município de Senador. Era para tudo. Médico, tudo, mas tudo é tudo lá. Aí, a gente ficou na esperança até os anos da década de 60, de vir um ramal saindo de Crateús para Carneiro, passando em Mombaça. Acabou não vindo porque foi a ocasião que o governo observou que era mais importante investir em rodovias, né? Foi aí que Mombaça deu sorte que, na ocasião, estava um conterrâneo nosso, Plácido Castelo, que já observava isso, né? Então, ele construiu a Avenida Algodão, saindo de Fortaleza até Iguatu, né? Passando por Mombaça até Iguatu. Exatamente. Então, foi a primeira redenção. E a segunda redenção, através de Parra de Andrade. Conseguiu tirar do papel esse açude. Esse açude. Então a gente precisa realmente estar atento a isso, até como forma de repassar também para as novas gerações, né, Ismael? Eu acho que o veículo de comunicação ele tem esse desafio, e é por isso que a gente está aqui e se sentindo muito bem aqui ao seu lado, ao lado do meu amigo Danúbio Alencar, que eu já chamo também para fazer aqui a sua participação. Danúbio, tem aqui algo marcante nessa história aqui, que foi exatamente a assinatura da ordem de serviço, que acabou coincidendo com um dia muito importante para você, que é a data do seu aniversário, né? Aniversário de fevereiro. Isso, de 1989. Você acompanhou esse momento histórico? Bom dia, Erivando. Ismael, queria agradecer por te tirar de casa 8 horas da manhã, um dia de sábado, preparativo para o final de semana, né? E quando o Erivando me pediu para fazer um documentário sobre o Açude Serafim Dias, me veio na cabeça duas pessoas: o historiador oficial, que é o Fernando. Aí eu lembrei que, além do Fernando, tem você, que você, além de historiador, é conhecedor de todos os afluentes, de todas as nascentes do Manaus. Então, se foi o convite, queria agradecer, coração, dizer que o nosso programa agro-regional, de 6 às 7 de 2020, está sempre de porta aberta para vocês que gostam de divulgar as notícias, as ações do nosso município. Erivando, respondendo a tua pergunta, a tua indagação, Erivando, você falou em redenção do município de Mombaça. Eu não vejo só redenção do município de Mombaça. No mesmo dia que ele assinou a liberação da Constituição do Serafim Dias, ele assinou um outro açude que o Ismael já falou, do Castanhão, que o Castanhão, ele também não vai ser só a redenção daquela região do Jaguaribe, não. Do Alto Santo. Tem um projeto Malha d'Água que está começando agora, vai ser executado agora, e esse açude que ele fez lá no Jaguaribe, no Salgado, né, no Rio Salgado, esse rio vai jogar água no Banabuiú, no açude do Banabuiú, e vai jogar essa água de volta aqui para nós. Então, quando ele assinou essa carta, quando ele pensou em liberar essas duas construções, ele não só pensou em Mombaça, não. Ele pensou em todo o Ceará, pensou em toda a nação do Ceará. E, coincidentemente, como disse você, escolheu a data do aniversário do Danúbio, que nessa época era funcionário do Colégio Agrícola de Mombaça. Tive a oportunidade de estar presente desde a chegada dele até o horário do almoço dele, que foi servido na escola. Legal, Danúbio, bom demais. Ismael, é assim que se constrói a boa informação, né? Se associando. E aqui, voltando aqui à questão do Serafim Dias, nós temos as nascentes desse açude que você em off conversava com a gente aqui, que são realmente muito importantes ali para darem o aporte ali para que ele possa realmente, inclusive, alcançar a lâmina máxima. E eu queria que você falasse também da questão das nascentes, onde nascem realmente aí essas artérias que abastecem o açude, né? E qual foi o primeiro dia da sangria do açude Serafim Dias? Beleza! Falando do açude Serafim Dias, do Rio Banabuiú, né? Porque o Rio Banabuiú nasce lá no município de Pedra Branca. Ele percorre 9 municípios, em Mombaça. A nascente fica na Serra da Pipoca, antes da sede do distrito de Santa Cruz do Banabuiú, popular Cruzeta, né? De lá ainda passa em outro distrito de Pedra Branca, que é o mais antigo, que é a Troia.
Depois ele adentra o município de Mombaça. Depois de ter percorrido boa parte de Pedra Branca, adentra o município de Mombaça pela região do distrito de Boa Vista, que é o distrito mais evoluído do nosso município. Até chegar aqui, são aproximadamente 40 quilômetros, que o rio dá voltas, né? Isso. Já dizia o engenheiro que dá o nome à cidade de Senador Pompeu, né? O senador. Certo. Ele falou que o rio Malabuiú é o rio que dá muitas voltas, né? Até chegar aqui, então, com certeza, o percurso se torna bem mais longo, devido justamente a isso. Então, ele é o terceiro maior rio do estado, só perde para o Jaguaribe, né? Que tem 633 quilômetros de extensão, né? E o segundo é aquele que abastece a cidade de Sobral, Acaraú. É o Acaraú. E o quarto é esse, o Malabuiú, que nasce lá na Serra da Pipoca, em Pedra Branca, e vai encontrar com o Jaguaribe, inclusive esse é o principal afluente do Jaguaribe, vai encontrar com o Jaguaribe lá na cidade de Limoeiro do Norte, né? De lá para o mar, lá na cidade de Fortim, que pertencia a Aracati. Isso. Antes era Aracati, como Fortim, o município novo foi desmembrado, a foz do rio Jaguaribe acontece lá em Fortim. É importante você saber dessas matérias, né? Eles são da cidade de Carneiro. O rio não passa na sede do município de Carneiro, passa na extrema, né? O senador Pompeu Mombaça. Exatamente. Mas Carneiro faz parte da bacia hidrográfica do Banabuiú, né? Muito bem. É isso aí. Legal, tá aí as informações. Hoje o Serafim ele foi projetado em 1910 pelo engenheiro Tomás Pompeu Sobrinho, e na época ele vislumbrava o alcance aí de 27 milhões de metros cúbicos. Isso. Seria a capacidade ali nesse momento. Porém, hoje ele alcançou a capacidade de 42 milhões de metros cúbicos, Ismael. Queria que você acrescentasse algo também a respeito desta informação. Essa informação fica um pouco assim, vazia. Divergente? Divergente, porque alguém chegou a dizer que era 43, hoje já estão colocando como 42. Como 40, porque Isso. eu te falei. Tem as questões também ligadas ao assoreamento. Justamente o que eu ia falar. No decorrer das enchentes, né, a cada ano, vai trazendo aquela coisa toda que vai deixando o rio assoreado, né? Assoreado, vai aterrando. Aí diminui a vazão do rio. Então isso aí, com o tempo é normal que a gente vai perdendo espaço, né? Para armazenamento d'água. Isso, com certeza. Mas é isso. E é importante a gente acrescentar, Ismael, nesse processo aí, a necessidade de se respeitar as matas ciliares. Isso. Ou seja, as matas ali nas margens do rio, elas têm que serem preservadas, para que a gente não tenha aí, na próxima década, um prejuízo maior ainda, né? A maior referência é a região que mais chove, o sertão que mais chove no Ceará, que é a região do Cariri. Todo ano desce aquele aguaceiro lá da região de Juazeiro e Crato, né, para o Rio Salgado. Esse aqui eu falei que é o principal afluente do Rio Jaguaribe, mas isso em extensão. O volume d'água é o Salgado. É o Rio Salgado. Devido à influência da Serra do Araripe, né? Ali tem área de proteção ambiental. Pronto. É uma sugestão para que o governo crie também a mesma coisa aqui, né? Na região da Pedra Branca. Uma APP, uma área de preservação permanente aí, né? Pois não, Dodô? Oi, Ismael, você falou em divergência de volumes, né? Isso. 43, o açude foi construído para 43 milhões de metros cúbicos de água, hoje está com 40. A gente vê aí, é engraçado, o segundo maior açude de Mombaça é exatamente o que ele perdeu aqui, 3 milhões e 200. Que é o nosso São Jerônimo. É um afluente aqui da. É um afluente. É um açude, é o segundo maior açude. Ele abastece aqui Abastece. Inclusive, o tempo que ele está sem alcançar a capacidade máxima é o mesmo tempo do Serafim Dias. Ele é um riacho afluente. O nome do açude é o mesmo nome do riacho. Riacho São Jerônimo, açude São Jerônimo. Construído na década de 40, com apoio do Lombo do Jumento. Isso, ali foi extremamente artesanal. Antigamente era assim. Ali, né? Ismael, hoje você já deu uma olhada aí na lâmina, que já alcançou, o Serafim tem recebido um bom aporte ali, né, já nesses dias aí, envolvendo no dia de São José, né, esse momento aqui, é claro que nós programamos exatamente para valorizarmos muito essa questão das águas que têm chegado aqui ao açude Serafim Dias. Você já deu uma olhada ali na questão da sangria ali? O nordestino vive por água, né? Quando chega essa época do ano, aqui, inverno, sabendo que os riachos estão descendo,
fortemente, a minha curiosidade vai lá em cima. Então eu tenho vindo aqui, assim como fiz em 2023, teve dias que eu vim aqui de manhã e à tarde verificar a marcação. E fazia minha live e divulgava o canal de vídeo do YouTube. Ismael Júnior, Mombaça. O pessoal anota aí, pessoal de Ismael Júnior, Mombaça. Era isso, só Ismael Júnior, mas como o pessoal procurava Ismael Júnior, já tinha mais de um. Isso. Aí não confundia, eu acrescentei a feita Ismael Júnior, Mombaça. Mas é uma particularidade que eu tenho. Como é que está hoje aqui, Ismael? A questão ali está acima de 65%. Está acima de 65%. Tá. Foi o que eu tinha visto de ontem. Hoje ainda não vi, então creio que ele ainda está tomando água. É possível que já tenha algo além disso. Algo além. Daqui a pouco a gente vai fazer umas imagens lá. Exatamente aqui, nós temos aqui as referências ali que indicam o aporte que já foi alcançado aqui por parte do açude. E aqui para a gente finalizar esse momento aqui, Danúbio Alencar, nada melhor do que a gente, na verdade, agradecer mais uma vez aqui, né? Ao nosso querido Ismael e a nossa audiência. Aqui, né? Agradecer o Ismael. Ele, como observador e como historiador, falou aí em afluentes. Eu não sei se ele percebeu. O ano passado, o açude do Sarefendi recebeu muita água do lado esquerdo dele. Sim. Do lado esquerdo. O Bento Rodrigues. Bento Rodrigues botou água, o Curiú botou água. Que é um dos maiores. Né? Que é os dois maiores afluentes do lado esquerdo. E esse ano foi o contrário. Tá na lado direito. A margem direita agora, né? A margem direita tá todos os rios principais. Até aqui, né? Botando água até aqui. E o lado esquerdo esse ano tá negando para nós. O Bento Rodrigues, que é o maior riacho do lado esquerdo, o maior afluente do Banu, não botou água ainda. Você já percebeu isso, né, Ismael? Já, observei. Um dos riachos que não está descendo com água esse ano é o Bento Rodrigues. Tem também a região do Distrito Novo, lá, um dos mais novos, que é o Manel Correia. Tem o açude do Salão, que começou a sangrar, mas uma lâmina pequena aí, não é suficiente para fazer água para o Serafim Dias. O mais afluente do lado esquerdo é Bento Rodrigues e Curiú. Esse ano tem um lado positivo, que é o Riacho Santa Bárbara, que há 14 anos não descia água, né? É um dos mais importantes, dos maiores em extensão, mas que não vem descendo com água esses anos todos aí. E os demais aqui, nós temos aqui o Riacho Cacodé, que é super importante, ele chega a ser maior do que aquele que abastece o Senador Pompeu, né? O Patu. O Patu é chamado de rio, e aqui o Cacodé não recebeu o status de rio. O Cacodé ele não recebeu o status de rio, é chamado de riacho. Aliás, no município de Mombaça, o único que é chamado de rio é o Banabuyú, né? Mas nós temos riachos enormes, de extensão mesmo. O Cacodé, que é o maior, depois vem o Santa Bárbara, que voltou, graças a Deus voltou a correr água. Tá com vários afluentes. Qual é o status aqui do macaquinho ali, que também é denominado Riacho dos Macacos? A água não chegou ainda. Não chegou ainda não, esse ano ele não chegou. Mas ele tem um mas ele não desce o Serafim Dias, né? Importante, não alimenta aqui, mas está dentro aqui exatamente do contexto. Então, margem direita aqui, 4 riachos importantes, ó, vindo lá para cá. O Cangati, que costuma descer água todos os anos, esse ano, por enquanto, tá exceção, mas tenho quase certeza que ele vai descer com água ainda esse ano. Aí vem o Cacodé, que nasce lá na extrema com o Arneiroz, que é o maior que nós temos, e vai encontrar com o Banabuyú perto de vocês, lá no sítio de vocês lá. Lá no Caldeirão. Nas Malvas, por ali. Isso, por ali, ali pertinho. Depois, lá para cá, tem o João Alves, que vai encontrar com o Banabuyú na quarta barragem, nesse trecho aqui. Infelizmente, é mais um que está correndo muita água esse ano, mas que não vem para o Serafim Dias. E o Macaquinho, que desses 4 aí, também não está correndo com água.
Fazenda Garrotes, é o programa agro-regional, fazendo uma visita aqui, esses 3 irmãos, amigos da gente, para conferir exatamente eu diria, todo esse trabalho coletivo, né, que essa família faz, principalmente aqui na pecuária do leite em Piqué Carneiro. E eu começo pelo Kel, muito trabalho, mas na verdade a gente vê que a fazenda vai cada vez mais se desenvolvendo, inclusive com já a venda de matrizes, venda de novilhas, bezerros, mas tudo isso é dado pela força, né, do trabalho de vocês, né, Kel? Boa tarde, Erivaldo. Obrigado pela sua presença aqui, pela sua visita. Sim, Erivaldo. A venda de novilhas, de bezerros para reprodutor, a gente não é muitos, mas a gente sempre vende, né? E é através de trabalho através da família, da união da família. União da família, isso é muito importante, eu tenho mostrado muito nas nossas matérias, e graças a Deus a gente tem encontrado muito. A família envolvida com a pecuária do leite. A pecuária do leite, e amigos, que é muito desafiadora. Aqui é como se fosse uma religião, é todo dia, né, Kel? Todo dia. Duas vezes por dia. Todo dia, o dia todo. Todo dia, o dia todo tem que estar vigilando, tem que estar olhando, trabalhando. Sim, eu levanto 3h30 da manhã, saio de Bicuã, 3h30, 3h40, quando chego aqui, pouco tempo esse cidadão já está aqui já também, né? E à tarde também, 3h30 da tarde a gente já está aqui. Né? Kel, e é importante a gente ressaltar que nós temos muita gente aqui dentro do município também produzindo na pecuária do leite, mas que precisa despertar para a questão também da venda dos seus animais, produzir realmente uma genética de qualidade para que a gente deixe só de referenciar os outros e crie aqui também a nossa identidade como vendedor de matrizes, vendedor de bezerros, enfim, Kel, é importante também que a gente desperte para isso, né? Sim, Erivaldo, a gente tem que acreditar em genética, né? Tem que acreditar muito em genética. Nós começamos aqui a trazer garrote para reprodutor da época do seu Lerto Guedes, né? Isso. E foi como começou a melhorar, né? O primeiro touro que a gente colocou aqui foi através do seu Apolônio, né? Que é o pai do João, né? Através dele, um dia ele falou para meu pai aqui no Baixio, seu Raimundo, nunca volte, sempre melhore. Quando tirar um bom, procura um melhor, né? E a gente vem sempre melhorando. Aí passamos para a genética do Beto Patrício, do Quixaramubim, né? Nós estamos com o 3º touro que vem do Quixaramubim, né? E graças a Deus hoje nós temos resultado. Resultado, já consegue também já vender. Novilhas, eu acompanhei agora há pouco, e tá aí as imagens para comprovar. São novilhas que estão com 15 dias de paridas por aí, Kel? Sim, novilhas recém-nascidas, 10 dias, 15 dias de parida, né? A gente já está com elas aqui no coxo já. Preparando para... 40 dias pode vender. 40, 50 dias a gente tá com elas mansas e poder mostrar o leite e a qualidade das novilhas. Ok, obrigado, viu, pelo seu depoimento. Muito obrigado, prazer, rapaz, estar aqui com você. Eu que agradeço. Você não é admirado por mim. Todos vocês são admirados por todos nós e pela nossa comunidade Piqué Carneiro, principalmente os pecuaristas. Eu visito as fazendas, posso falar, eu faço até referência aqui. Esse pessoal aqui da EMA usa muito vocês como exemplo, bons exemplos para essa cadeia produtiva que eu espero que cada vez mais continue crescendo. Então. Obrigado, Erivaldo. E a galera da EMA são parceiros da gente e admiro muito o pessoal da EMA, viu? Legal. Muito organizado o pessoal da EMA. Pois é, Kel, vamos conversar com o Zé Edmar. O Zé Edmar também é o homem da lida. Zé Edmar, para ter vaca de leite produzindo, tem que ter reserva alimentar, tem que ter realmente área produzindo realmente alimento para ela. E vocês aqui têm uma grande área de reserva, onde entra ali a parte de sequeiro, onde vocês têm ali uma área que é muito extensa. Tem essa área também aqui do capim forrageiro. Então, pensou em produzir leite, tem que primeiro pensar em o que dá para os animais, né? Verdade. Boa tarde, Erivaldo. E se você não tiver as condições de criar com qualidade, você também não produz de qualidade, né? Tem que ter qualidade em ração, em concentrado, em tudo. Aí para você ter uma boa qualidade em produção. Eu vi aqui, Zé Edmar, que vocês capricharam muito na estrutura. Nós estamos aqui numa das estruturas, mas tem aqui ao lado no curral, com sombra adequado, ali mais na frente também com sombra adequada. Então vocês montaram também uma estrutura que é importante. Eu não estou aqui querendo dizer que todo mundo tem que ter a mesma estrutura, mas é preciso também ter esse olhar da necessidade de ter uma estrutura.
de dar um conforto melhor ao animal, na hora do manejo, tanto vocês como os animais poderem estar em locais seguros, local próprio, realmente aí para a questão do trabalho com a ordenha, né? Verdade, você mexeu pro lado de produção de leite, de vaca de leite, se você não tiver sombra para dar um bom aconchego a ela, você também não produz de qualidade também não, né? Ô Zé Edmar, e aqui para fechar também com você, ele agradecendo demais pela gentileza, viu? E reconhecendo também o seu valor, tá certo? Sei que dia a dia você está aqui juntamente com os seus irmãos, isso tem muita importância para nós e nós precisamos mostrar isso. Para nossa audiência, para todo o nosso Piqui Carneiro e para o alcance aqui desse programa que não tem como a gente determinar, porque ele vai para as redes sociais e eu acho muito importante mostrar os nossos grandes valores. E vocês fazem parte dos grandes valores da área de pecuária de leite, principalmente aqui no nosso município. A receita é trabalhar, ter fé e insistir mesmo? A receita é trabalhar com coragem e fé, muita fé em Deus, porque não é fácil não. Nem é fácil para mim, nem para qualquer outro que pensar em entrar na área de leite hoje, não vai achando que é fácil não, que não é não. Tem uns problemas, tem problema grave, tem hora que você pensa em desistir, mas a fé é quem move montanha, né? Quem bota a gente para frente é a fé. Ô Zé Edmar, depoimento bacana, muito obrigado, viu? Obrigado. Vamos pro Júnior aqui, rapaz, é o terceiro vaqueiro da tarde a falar com a gente. Júnior, é importante demais, né, esse trabalho fazer entre família. E hoje, com a escassez de mão de obra que nós temos, nós sabemos que é necessário realmente ajudar a família nesse instante. Boa tarde, Edvander. É muito importante, viu? Que nós somos 4 irmãos e um sobrinho. Mas é todo mundo junto pela mesma coisa. Só trabalho. Tem que acordar de madrugada, tem que vir na parte da tarde. Não tem hora, não. E se não tiver trabalho e coragem, não vai pra frente, não. Não tem como prosperar, não, tem, né, não. Júnior? Júnior, essa vocação de vocês é genética? Veio do seu pai, da sua mãe? Já estava na história da família de vocês essa questão da pecuária? Meu pai foi criado na criação de gado, né? Foi comprador de gado há muitos anos e não acreditava na vaca boa de leite. Isso. Mas ainda chegou a ver. Ainda chegou a ver. Ele não acreditava como o meu, porque não tinha. Praticamente não tinha, era o gado zebuíno, né, que quem produzia ali 5 quilos, como a gente denomina hoje, 5 quilos de leite dia, já era um grande ganho. Então, ele atuou muito na pecuária de corte. De corte, era. Inclusive, você até fez aqui algumas citações de pessoas que ele negociava, era da época do saudoso também, Apolônio. Apolônio, seu Louro. Isso. Valdir Braz, né? Todo mundo era no tempo dele, né? Deus Castelo em Mombaça. Isso. Ô, Júnior, eu acho que quando a gente... Zé Costa, né? Também Zé lembrar Costa. aqui do Logradouro, né? O seu pai de saudosa memória, seu Zé Costa ainda em vida, vivo, né? Tá ali, Louro, é uma referência, vivo, né? seu Louro também, né? Deus Zé Dualdo. Então, grandes nomes aqui da pecuária de corte. Júnior, eu acredito que hoje, convivendo assim, com a saudade, mas carregando essa genética, acaba também motivando para que vocês cada dia mais tenham essa força e a necessidade de representar o seu pai nessa atividade. Eu acredito muito nisso. Tem que apresentar, né? Tem que representar. Tem que representar a família. Tem que honrar tem que ter realmente essa tradição. A honra. Ô, Junião, grande abraço para você, Júlio, para sua mãe, para todo mundo da família. Obrigado. Para mim é um prazer muito grande poder ter batido esse papo com vocês e levado aqui para nossa audiência do programa Agro-Regional. Nem esperava uma visita dessa na tarde, mas valeu a pena. Valeu, Renê. Obrigado. E amanhã cedo eu estou assistindo.